Bom dia a todos. É muito bom estar com vocês aqui nesse sábado de manhã. Ele até amanheceu ensolarado, né, gente? Isso foi muito bom. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, agradecer ao Daniel Mil e a todos os professores da UFSCar envolvidos nesse evento que é um evento de qualidade, é um evento que está sendo muito bacana e que tem nos ensinado bastante. Cumprimento a todos que estão aqui dispostos a discutir questões da educação à distância e tomo a liberdade de cumprimentar especialmente os meus colegas da UFOP, que estão sentadinhos ali, dando um tchauzinho, e que são meus braços e as minhas pernas nos meus apuros com as tecnologias e com as soluções que eu preciso encontrar no meu trabalho cotidiano. Eu trabalho no Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal de Ouro Preto e eu decidi trazer para vocês aqui um relato de uma experiência bastante peculiar que eu vivo enquanto docente nesse Centro de Educação Aberta e à Distância. O SEAD, ele é o responsável pelos cursos à distância, pela maioria dos programas de capacitação e de formação continuada de professores que se dá na modalidade à distância ou semipresencial, e também pelas disciplinas à distância que são oferecidas para os alunos dos cursos presenciais. Uma dessas disciplinas é a disciplina Prática de Leitura e Produção de Textos Acadêmicos, que fica sob a minha responsabilidade e a responsabilidade do professor Hércules Correia. Somos os dois integrantes do núcleo de linguagem do SEAD UFOP. Essa disciplina é oferecida para os alunos dos cursos de Pedagogia, Matemática, Geografia, Ciência da Computação no ensino presencial, Engenharia da Computação no ensino presencial e Engenharia Elétrica no ensino presencial. As que estão marcadas em azul são disciplinas que eu atuo diretamente e, às vezes, concomitantemente, principalmente com as engenharias. Ocorre que o curso de Ciência da Computação ele é no campus de Ouro Preto e as engenharias elas acontecem no campus de João Monlevade. Então, a minha interação com os alunos é basicamente via tecnologias como webconferência, Skype, MSN, tudo que eu consigo para conversar com essa moçada. Então, são duas condições específicas. Uma em que eu trabalho sozinha, com a ajuda de uma monitora que auxilia a mim e ao professor Hércules com uma quantidade razoável de alunos, são muitos alunos, em que eu corrijo os trabalhos dos alunos, em que eu interajo com eles, os conheço pelo nome, pelas histórias, e a situação de professora dos cursos do sistema da Universidade Aberta do Brasil. E são experiências distintas e nós não combinamos, né, de individualização e de massificação. E a tônica aqui também nós não combinamos, mas eu concordo com você que o acompanhamento é fundamental e é sobre isso que eu gostaria também de conversar com vocês. O enfoque da disciplina Prática de Leitura e Produção de Textos Acadêmicos é na perspectiva dos múltiplos letramentos e nós privilegiamos o letramento acadêmico, o literário e o artístico. O literário e o artístico é pura ousadia e crença, e por formação minha e do professor Hércules, porque o aluno das áreas de ciências exatas e também os alunos dos cursos das áreas de humanas, eles têm o direito a essa formação, uma vez que ela é possível, se dando paralela à formação dos cânones acadêmicos, que é o enfoque da disciplina e é o que precisa ser ensinado.
Há também uma diferença de carga horária dessas disciplinas. No curso de Engenharia Elétrica do campus de João Monlevade, a disciplina tem só 30 horas. E o contexto as expectativas das áreas de ciências exatas é que, cursando essa disciplina, nós resolvamos a questão de leitura e de escrita desses alunos. É como se fizéssemos mágica em um semestre, sozinhos. Não, nós não. A universidade, a expectativa dos outros professores. A disciplina enfatiza esses gêneros acadêmicos, tanto do ponto de vista das estratégias de leitura e compreensão, quanto do ponto de vista da produção oral e escrita. Entretanto, apesar de toda essa perspectiva teórica, e por causa dela, inclusive, pensamos a disciplina num caráter bastante prático, agregando-lhe, inclusive, a palavra práticas, que não existia antes, de leitura e produção de texto, e sugerindo a mudança da estrutura curricular e da ementa da disciplina nos cursos de engenharia, que era denominada comunicação e expressão ainda, e se tem alguém no auditório da área de língua portuguesa, já conhece o caminho que foi trilhado da gente passar da comunicação e expressão para o ensino de língua portuguesa, né, gente? Então, quem são esses alunos? Que moçada é essa que eu trabalho mais diretamente? Eu gostaria de esclarecer que não quero fazer um quadro comparativo, mas apenas caracterizá-los. Agora eu vou precisar colocar os meus óculos. Então, quem são? Eu falo os meninos da engenharia porque eles são muito jovens. Eles têm entre 19 e 25 anos, a maioria 19, 18, 20. Você vê aquelas carinhas mais novinhas lá no ambiente virtual, no Moodle. Estão familiarizados com práticas de letramentos digitais e analógicas. São recém-saídos do ensino médio e cursos pré-vestibulares, onde passam por um processo de adestramento para a produção da redação para aprovação em concursos vestibulares ou nas provas do Enem. São leitores de tipos específicos de literatura, e esses dados nós trazemos dos memoriais de leitura, que é a primeira produção que nós pedimos que esses alunos façam, tanto dos cursos presenciais quanto dos cursos à distância. Então, eles narram a leitura de Crepúsculo, Harry Potter, A Cabana, O Caçador de Pipas, Código da Vinci, ou seja, os best-sellers contemporâneos. É o que os meninos estão lendo mesmo. O que também não os impede de partir daí para a leitura de outros livros e de outros clássicos, e depois eu vou contar umas histórias para vocês. Eles têm facilidade de acesso às tecnologias digitais nas repúblicas da UFOP, em que moram, e em outros espaços, e observando-os presencialmente no campus, eu acho que é difícil você não ver um aluno que não esteja plugado, né? Alguém falou, o professor falou da expressão do autismo social, e eu os vejo muito com as suas músicas e com as suas informações, e andando sozinhos com as suas tecnologias pelo campus. A maioria não trabalha, são poucos, muito poucos. Eu tive um caso de um aluno que conversou comigo porque ele trabalhava em turnos, enfim, eu tive que fazer algumas adaptações para que ele não fosse reprovado na disciplina, que ele conseguisse acompanhar. E as turmas são formadas por mais homens do que mulheres. Pegando só o curso de pedagogia, nós temos alunos de uma faixa etária mais ampla, variando entre jovens de 19, 21 e senhoras de mais de 40 anos. Estão mais familiarizados com práticas de letramento analógicas do que digitais. Vocês sabem, nós trabalhamos com polo, e tivemos polos, tanto 8 polos na Bahia e alguns polos no interior de Minas, que quando o curso da UAB chegou lá,
nem a rede de celular ainda pegava na cidade, quanto mais a internet. Então, as condições daquela população ser letrada digitalmente eram bastante diferentes. As práticas em que eles se inseriam eram práticas mais mundanas, né? Era o uso do cartão de crédito no banco, né? São essas que nós somos forçosamente forçados a nos inserir no nosso cotidiano. Eles cursaram o ensino médio há mais tempo e poucos fizeram cursos pré-vestibulares. Eles estão mais distanciados da leitura literária e nos seus memoriais de leitura, eles narram mais a leitura de livros de autoajuda, livros de Gabriel Chalita, eles têm narrado bastante, Augusto Cury, Rubem Alves. E o principal acesso que eles têm às tecnologias digitais se dá nos polos de apoio presencial. A gente tem percebido uma mudança bastante tácita nesse aspecto. Quando eles acessam em casa, a ajuda dos filhos ela é importantíssima, né? Até para a gente. A ajuda dos filhos, dos amigos, enfim. São trabalhadores, são alunos trabalhadores e contribuem com o sustento da família. E os seus tempos, eles são bastante diferentes. Eles trabalham o dia inteiro, às vezes, e chegam, principalmente as mulheres, têm a terceira jornada, quando chegam em casa. E a maioria é composta por mulheres. Nós também, antes de iniciarmos o trabalho com a disciplina, nós fazemos uma abordagem sobre o que os alunos sabem sobre os gêneros canônicos que são abordados na disciplina. E aí não há diferença entre os alunos à distância e a moçadinha dos cursos de engenharia. No início da disciplina, nós aplicamos um questionário de sondagem sobre os conhecimentos prévios que os alunos têm sobre os gêneros abordados. A maioria desconhece as práticas de fichamento e relatório de leitura, confundem o resumo com resenha, e, embora tenham experiências escolares de produção de resumo, desconhecem absolutamente os seus aspectos composicionais. E esse é o nosso ponto de partida para a seleção de materiais e organização de um ambiente virtual que atenda efetivamente o que nós constatamos como demandas específicas desses grupos de alunos. Bom, com quantos alunos, normalmente, nós trabalhamos por bimestre? No curso de pedagogia, já houve momentos que eu, sozinha, trabalhei, obviamente, tendo os tutores como os meus braços e minhas pernas também, com 600 a 800 alunos, era docente ainda ou do curso de matemática ou de 2 disciplinas paralelamente no curso de pedagogia. Então, eram muitos alunos. E isso, para mim, sempre foi uma condição muito aflitiva, porque eu gosto de conhecer os meus alunos e eu acredito na necessidade de que o professor conheça os seus alunos e de que ele conheça os seus tutores, para que um bom trabalho se efetive. O curso de geografia, eu deixei ele aqui sem destaque, porque ele é novo, começou agora, e eu comecei a trabalhar com os alunos do curso de geografia à distância. Agora eu não tenho dados objetivos para conversar com vocês. Nas turmas do ensino presencial, são 60 alunos ou 120, depende, às vezes tem uma turma ou 2 turmas, de 60 horas aula, que acontece, como eu já disse, no campus. E na engenharia da computação, são 60 alunos, a disciplina é de 30 horas, e na engenharia elétrica, 60 alunos, e me desculpem, não são 30 horas não, são 60 horas. Mas eu finjo que eu não sei que são 30 horas e dou 60 para os meninos de 30. E eles nem desconfiam que estão fazendo uma carga horária maior, não. Porque eu não consigo fazer em 30. E até hoje ninguém reclamou, ninguém descobriu meu aumento de 50% de carga horária, não.
Então, sobre o que a gente vai conversar aqui? Sobre a experiência de ensinar prática de leitura e produção de textos para alunos de ensino à distância, de cursos presenciais e de cursos presenciais que cursam a disciplina à distância. É basicamente essa experiência e o que isso tem a ver com a possibilidade de ensino e a possibilidade de aprendizagem desses alunos. E as estratégias que nós fomos encontrando nas cabeçadas que fomos dando também, aprendendo a ensinar, aprendendo a aprender junto com os nossos alunos. As condições de trabalho docente. No curso de engenharia, como que nós trabalhamos? O professor é o responsável direto pela disciplina, ele tem contato direto com o aluno no ambiente virtual de aprendizagem. E se eu posso dizer que há um mediador, é um monitor que trabalha comigo e com o professor Hércules nas 3 turmas. Tem contato direto com os alunos, corrige todas as atividades, organiza um ambiente virtual com maior autonomia, ou seja, ele não precisa estar pronto no início da disciplina. E eu vou mostrar para vocês como que isso acontece daqui a pouquinho. E conta com o auxílio do monitor para as 3 turmas. No curso de pedagogia que eu estou tomando como exemplo aqui, o professor também, o responsável pela organização da disciplina e pelo acompanhamento dos alunos, com o auxílio dos tutores. Tem contato direto, eu digo que relativo, com os alunos, porque quando nós olhamos o histórico de comunicação com alunos, eu tenho muitos alunos que só receberam as minhas mensagens. E que quando responderam foi um ok. E que quando me perguntaram foi, você pode mudar a data da prova? Você pode adiar um pouquinho a entrega de tal trabalho? As questões conceituais ou as dúvidas, elas chegam muito pouco. Embora eu insista, eu peça, eu escreva, eu peça para os tutores que eles incentivem os alunos também a passarem as suas dúvidas para o professor. Ainda que trabalhemos na perspectiva da unidocência e do professor coletivo, eu acho que é importante que esse aluno converse comigo, com o professor da disciplina. Organiza tutoriais de correção das tarefas. Nessas condições de tantos alunos, eu não tenho como corrigir e ter acesso aos trabalhos de todos os alunos da forma como fazemos. E há quem acredite que um bom tutorial capacita o tutor a corrigir qualquer tipo de tarefa. E se tiverem tutores presentes aí, depois vocês me respondam se sim. Na disciplina prática de leitura e produção de textos, especificamente, houve momentos em que eu precisei me reunir e conversar, às vezes, com tutores que são formados em geografia, em história, em matemática, e que iriam fazer correção dos textos dos gêneros acadêmicos, que eles também desconheciam, que estavam aprendendo junto com os alunos, e que precisavam responder às dúvidas e às questões desses alunos. O professor orienta os tutores à distância, tem 2 TD aqui, mas era TP, tá? Tutores à distância e tutores presenciais, sobre o trabalho com as disciplinas. Organiza o ambiente virtual com relativa autonomia, porque do nosso... É uma decisão pedagógica do centro que a disciplina abra para o aluno pronta, com datas de trabalhos, com atividades, com critérios de correção, porque alguns alunos eles moram longe, eles vão ao polo uma vez, imprimem a disciplina, levam para casa, e se você faz alguma mudança no ambiente, ele fica alheio a essa mudança e depois é um desastre você lidar com o que acontece com ele.
e tem pouco acesso às correções que são realizadas pelos tutores. Eu peço muito aos tutores que, ao responderem aos alunos, colhem naquele espaço de feedback o que eles dizem para esses alunos, como que eles interagem com esses alunos. Mas, por mais que eu insista nesse posicionamento, os tutores, eles têm uma relação, como que eu diria? Uma relação que é deles. Eles criam uma relação com o professor e uma relação muito específica com os alunos, né? Se tornam, muitas vezes, até amicíssimos. E o professor, ele fica um pouco alheio a esse processo. Então, muitas vezes, eu entro nos trabalhos dos alunos por amostragem, mas eu não sei que tipo de feedback aquele aluno teve do tutor. E, às vezes, é um aluno que apresenta dificuldades específicas que nós precisaríamos conversar um pouco sobre elas. E isso não acontece. As condições do trabalho do tutor. Eles trabalham 20 horas por semana. O tutor à distância, na forma como trabalhamos na UFOP, ele acompanha uma turma de 50 alunos. Precisamos que ele trabalhe em sintonia e harmonia total com o tutor presencial, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Esclarece dúvidas dos alunos em interação com o professor, porque ele está perto da gente. Corrige as provas presenciais por meio de gabaritos, que são solicitados. Trabalha, em média, com 5 disciplinas ao mesmo tempo. Então, ele é meu tutor de prática de leitura e produção de textos, é tutor da professora de história, de matemática, e você imagina, né, o que eu posso exigir desse tutor e por que o feedback não está aparecendo lá. Né? Aí a gente vai descobrindo os mistérios que envolvem esse trabalho. Utiliza tecnologias de comunicação síncronas e assíncronas na comunicação com os alunos. Não todos, mas alguns deles já marcam webconferências para conversar com os alunos, para dar retorno sobre as atividades e, quando necessário, MSN e Skype também. Orientação dos professores e iniciativa, principalmente dos tutores que estão conosco desde a implantação dos cursos e que têm aprendido conosco questões sobre a ensino e aprendizagem na EAD. O presencial acompanha uma turma de 25 alunos. Para cada turma de 50, nós temos 2 presenciais, trabalha em sintonia com o tutor à distância, corrige, na maioria das vezes, as atividades dos alunos, com exceção das provas, mas a gente pode mexer um pouquinho nessa estrutura. Utiliza tutoriais também para correção dessas atividades, trabalha, em média, com 5 disciplinas ao mesmo tempo. Então, quais são as estratégias de ensino e aprendizagem que eu uso nos cursos de engenharia, que são os cursos presenciais? O ambiente virtual de aprendizagem Moodle é organizado no decorrer de curso e a partir de demandas específicas. São disponibilizadas vídeo e webconferências refletindo sobre conteúdos, desafios para aprendizagem, dicas e sugestões para tarefas sugeridas, incentivo para os letramentos literário e artísticos. Análise, a gente coloca antes de começar a disciplina, a gente faz com que esses alunos reflitam um pouco sobre o que é ser aluno à distância, porque eles são muito novos, são alunos de primeiro período, então nós trabalhamos com músicas, vídeos, atendimento individualizado pelo professor da disciplina, por meio de MSN ou Skype, nos casos mais graves, digamos assim. Eu combino com eles, a gente marca um horário para conversar, e é muito interessante vê-los, né? E eles gostam muito de ver um professor que não é estático, que mexe e que fala com eles. No caso do professor Hércules, como os alunos estudam lá no campus e são nossos vizinhos, ele marca encontros esporádicos com os alunos lá no SEAD, embora a disciplina deva ser dada totalmente à distância, mas a gente faz esses encontros. Usa o fórum como espaço de produção colaborativa com intervenções diretas do professor e dos alunos. Uso do fórum permanente, minhas dúvidas de português, e a gente vai respondendo.
E as atividades escritas, tanto no presencial quanto à distância, nós trabalhamos com versões preliminares. Eles mandam uma versão preliminar, essa versão ela é corrigida e depois eles nos retornam. E após a correção... E também tem um material impresso, que é um livro de referência que eu escrevi em 2007, que está passando por fase de revisão, sobre leitura e produção de textos acadêmicos. Já com os alunos à distância, o ambiente virtual de aprendizagem é organizado com antecedência, as possibilidades de mudança, como eu disse, são mais limitadas. São disponibilizadas vídeo e webconferências refletindo sobre os conteúdos, desafios para aprendizagem, dicas e sugestões para as tarefas sugeridas. As videoconferências são pouco ou nada frequentadas. Tem um auditório enorme, 2 tutores assistindo. É chatíssimo, mas é a realidade que eu imagino, pela reação de vocês, que a gente não somos apenas nós que enfrentamos, não. E há motivos para isso também, vocês sabem. Incentivo para o letramento literário e artístico também. Análise, a análise das músicas, do poema. Atendimento individualizado por meio do MSN ou Skype, no caso de alunos com maiores dificuldades. Nossa. E interação professor-aluno por meio do ambiente virtual e outras tecnologias. Então, aqui para ilustrar, no que diz respeito ao letramento artístico, nós colocamos na abertura da disciplina, a gente troca semanalmente ou quinzenalmente alguns quadros e telas e discutimos sobre eles quando os alunos desejam. Eles nos escrevem, às vezes, falando que conhecem, gostam, sugerem. Quando trabalhamos com os gêneros acadêmicos, as resenhas, nós mostramos outros suportes e tipos de resenhas que circulam na sociedade e os objetivos dessas resenhas. E, principalmente, a diferença entre a resenha de um filme, de uma peça de teatro ou de um livro, da resenha acadêmica. E é interessante que eu pego, quando eu falo, sempre no final das videoaulas, eu conto um pouco da história, o processo do Kafka, porque faz o maior sucesso. O livro é interessante, eu falo da metamorfose também, que é um barato e que dá barato, e os alunos ficam motivados, alguns contam que estão lendo, e é bem bacana a resposta que nós temos no final. E levo livros mesmo, materiais, e mostro para eles, olha, esse é bacana, vocês podem ler, principalmente porque são das exatas. Aqui é o exemplo de uma interação com o aluno no presencial, da correção, que fica exposta para todos verem, e de como a intervenção é feita com o aluno, tanto na correção semântica e de sintaxe. Aqui é a resposta de uma aluna que, depois da correção, ela tinha muita dificuldade na produção dos textos, e nós fazíamos a intervenção, e eu dizia, eu tenho certeza que você vai fechar com chave de ouro. E ela respondia, né, dizendo, espero que consiga atender as expectativas do resumo no final, já estou trabalhando para melhorar isso, e coloca aqui o internetês, o emoticon, né, que não existe castração nenhuma da utilização dessa linguagem nas nossas comunicações nos fóruns. Aqui, as situações de alunos que estão aprendendo também a participar e que acham que participar é só copiar e postar alguma coisa. Então, eu coloco a participação de uma aluna que faz a citação de onde que ela tirou, e, por coincidência, 2 alunos copiaram da mesma página da internet o que foi pedido, e eu mostro para eles, e eles vão entendendo que não é assim que acontece, lembrando sempre que eles estão começando a compreender como que essa vida virtual se dá e como que o professor pega, às vezes, eles no pulo, né? E as considerações finais, que são algumas aqui
que nós podemos chegar é que o que garante a aprendizagem é a relação subjetiva que se estabelece entre os professores e alunos. O professor precisa conhecer seus alunos, todos os seus alunos. O professor precisa conhecer seus tutores, todos os seus tutores. Os tutores precisam conhecer seus alunos, todos os seus alunos. O trabalho padronizado, tudo igual para muitos que são diferentes, né? Na economia, isso tem um nome, que é a economia de escala, a padronização, distancia o aluno e os tutores do professor e compromete a necessária relação subjetiva, que, a nosso ver, garante a aprendizagem e garante a transformação da informação em conhecimento. Muito obrigada pela atenção de vocês e desculpem pelas falhas tecnológicas.